Olá pessoal! Neste vídeo vou falar sobre um assunto muito importante que todas as pessoas precisam saber, principalmente quem vai fazer o Enem. É um assunto muito cobrado nas provas, que vem de forma direta e às vezes até indireta. Vou falar sobre as principais ideologias do século XIX. É muito importante saber quais foram os pensamentos que marcaram esse século, quem foram seus autores e quais foram as suas consequências. Para isso, dividi o conteúdo da seguinte forma. Primeiro vamos começar pelo liberalismo, depois veremos o socialismo utópico, seguido do socialismo científico, e por fim o anarquismo. Agora vamos a uma questão que foi cobrada no Enem de 2010. A pergunta começa com um texto que diz: o movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi a consciência de classe e a ambição da classe. Os pobres então se organizavam em uma classe específica, a classe operária, diferente da classe dos patrões, ou capitalistas. A Revolução Francesa lhes deu confiança. A Revolução Industrial trouxe a necessidade da mobilização permanente. Veio o seguinte enunciado. No texto, analisa-se o impacto das revoluções francesa e industrial para a organização da classe trabalhadora. Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a necessidade de mobilização permanente, trazida pela Revolução Industrial, decorria da compreensão de que: letra A competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o enfrentamento do desemprego. Letra B. A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. Letra C. A introdução das máquinas no processo produtivo diminuía a possibilidade de ganho material para os operários. Letra D. O progresso tecnológico geraria a distribuição de riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos novos tempos industriais. Letra E. A melhoria das condições de vida dos operários seria conquistada com as manifestações coletivas em favor do direito trabalhista. As ideologias do século XIX estão associadas às transformações sociais e econômicas ocorridas na Europa e também ao surgimento da ideia de luta de classes. Para entender o liberalismo, vamos rever um pouco da Revolução Industrial, porque foi a partir dela que a Europa se caracterizou pelas novas concepções de riqueza e trabalho contidas no capitalismo. A Revolução Industrial permitiu a mecanização da produção, consolidando o sistema de fábricas com a aplicação dos capitais em máquinas e matérias-primas. Mas o alto custo das máquinas e ferramentas industriais levava os empresários a utilizá-las intensivamente, a fim de recuperar o investimento inicial e obter lucros. Isso era feito mediante o emprego de uma mão de obra barata e numerosa, submetida a longas jornadas de trabalho, sendo que mulheres e crianças eram empregadas em grande escala, porque tinham um salário inferior ao dos homens. O objetivo do liberalismo era manter a inviolabilidade da propriedade privada, buscar cada vez mais lucros às custas do trabalho humano, que é a principal força criadora de riquezas. Para os liberalistas, não se deve haver intervenção do Estado em relação ao comércio e à economia. Eles acreditam que com isso a sociedade será mais justa. Enfim, o liberalismo prega a igualdade entre os homens e a mínima intervenção do Estado. Também chamado de socialismo romântico, o socialismo utópico surge no início do século XIX. É uma ideologia que acredita na organização de uma sociedade ideal sem conflitos ou desigualdades. Os pensadores buscam no iluminismo e nos ideais da Revolução Francesa os fundamentos de sua crítica à sociedade capitalista. Os principais representantes do socialismo utópico são o inglês Robert Owen, que defende a sociedade autogerida, e os franceses Charles Fourier e Saint-Simon, que idealiza o domínio da ciência sobre a sociedade sem classes. Robert Owen foi um rico industrial inglês que se transformou em um dos mais importantes socialistas utópicos. Sua contribuição nasce da própria experiência. Ele instalou uma comunidade em New Larnak, na Escócia.
Essa comunidade foi inspirada nos ideais utópicos. Com isso, organizou serviços comunitários de educação, saúde e assistência social. A comunidade passou a se autogerir e todos os integrantes eram pertencentes à mesma classe. No lugar de dinheiro, circulavam vales correspondentes ao número de horas trabalhadas. Charles Fourier defendia suas ideias influenciadas pelo idealismo de Rousseau. Ele propõe que a sociedade se organize em comunidades chamadas falastérios, espécies de edifícios-cidades, onde as pessoas trabalhariam apenas no que querem. Nos falastérios, os bens eram distribuídos conforme a necessidade. A educação deve se adaptar às inclinações de cada criança e não existem restrições morais à prática do sexo. Saint-Simon é como fica conhecido o pensador francês Claude Henry, um dos principais socialistas utópicos. Começa a se projetar como teórico do socialismo em 1802, com o livro Cartas de um Habitante de Genebra a seus contemporâneos, no qual defende uma nova religião baseada na ciência e dedicada ao culto de Newton. Segundo Marx, o homem e suas atividades são reflexos das condições materiais que o cercam. Estas são determinadas pela história, que é resultado do confronto de classes sociais antagônicas, que lutam pela hegemonia. A luta de classes é o motor da história, e só desaparece com a instalação de uma sociedade comunista, sem divisão de classes ou exploração do trabalho, e baseada na solidariedade. O Estado é o instrumento pela qual a classe dominante exerce essa hegemonia sobre as demais. Marx e Engels, juntos, pregavam uma revolução internacional, que derrube a burguesia e implante o comunismo, nova sociedade sem classes. Marx publica, em 1867, o primeiro volume de sua obra mais importante, O Capital. Para Marx, o capitalismo é a última forma de organização social, baseada na exploração do homem pelo homem. O anarquismo é um movimento que surge no século XIX, propondo uma organização da sociedade onde não haja nenhuma forma de autoridade imposta. Para os anarquistas, uma revolução não deve levar à criação de um novo Estado. O anarquismo tem duas correntes importantes, uma pacífica e a outra não pacífica. A corrente pacífica tem como principal representante o francês Pierre-Joseph Proudhon. Para ele, qualquer mudança social deve ser feita com base na fraternidade e na cooperação entre os homens. Já a outra afirma que a modificação da sociedade só pode ser feita depois de destruída toda a estrutura social existente. Para isso, é válida a utilização da violência e do terrorismo. Proudhon é o principal teórico do movimento anarquista. Em 1840, publica o livro O que é Propriedade, onde defende a ideia de que toda propriedade é uma forma de roubo. Sua crítica à sociedade passa a sensibilizar um grande número de trabalhadores. Para ele, a sociedade deve organizar sua produção e consumo em pequenas associações, baseadas no auxílio mútuo entre as pessoas. Neste vídeo, vimos as principais ideologias do século XIX e os seus principais pensadores. Vimos o liberalismo, o socialismo utópico, o socialismo científico e o anarquismo. E agora, vamos responder aquela questão do Enem? O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi a consciência de classe e a ambição da classe. Os pobres então se organizavam em uma classe específica, a classe operária, diferente da classe dos patrões, ou capitalistas. A Revolução Francesa lhes deu confiança. A Revolução Industrial trouxe a necessidade da mobilização permanente. O texto mostra claramente o pensamento socialista, a necessidade de mobilização da classe trabalhadora. Como vimos o que é o socialismo utópico e o socialismo científico, conseguiríamos facilmente responder essa questão. Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes,
A necessidade de mobilização permanente, trazida pela Revolução Industrial, decorria da compreensão de que: letra A competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o enfrentamento do desemprego. A letra A diz que o trabalhador precisava de muita qualificação para o trabalho industrial. Totalmente incorreta. Eles precisavam apenas apertar botões de máquinas. Não era necessário uma qualificação profissional. Letra B. A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. Essa questão afirma que a transformação do capitalismo seria fundamental para a emancipação da classe trabalhadora, o que também está errado. Para o movimento da classe trabalhadora, o capitalismo precisa ser superado, e não modificado. Letra C. A introdução das máquinas no processo produtivo diminuía a possibilidade de ganho material para os operários. Essa questão fala que as máquinas diminuíam os ganhos materiais dos trabalhadores. A inclusão das máquinas acarretou o aumento do desemprego e aumentou a exploração trabalhista, mas não diminuiu os ganhos materiais dos trabalhadores. Resposta errada. Letra D. O progresso tecnológico geraria a distribuição de riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos novos tempos industriais. A D diz que quem tivesse se adaptado às mudanças industriais seria beneficiado com a distribuição das riquezas, o que não é verdade. Os trabalhadores, adaptados ou não, eram explorados e tratados como animais da mesma forma. Letra E. A melhoria das condições de vida dos operários seria conquistada com as manifestações coletivas em favor do direito trabalhista. Essa questão afirma que apenas a mobilização coletiva garantia os direitos trabalhistas. Resposta correta. Esse era o pensamento dos socialistas. Então é isso, pessoal. Até a próxima.